Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. A paz, amados. Mais uma quarta temática, estamos aqui reunidos, juntos, você aí na sua casa, eu daqui da igreja, trazendo uma palavra para você. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as quartas aí, vai sair vídeo aos domingos, então não perde. E vamos à palavra. Para começarmos, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Texto da palavra de Deus, uma passagem muito importante. São desígnios que o Senhor tem para nós, que Jesus ele começa a falar coisas que são nossas tarefas. É algo muito importante nós sabermos o que Ele deixou para nós. E Ele diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que assim vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque amardes os que vos amam, recompensa que tens. Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável, não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Amém, amados? Essa palavra, ela traz algo já que é muito poderoso. Deus, ele começa dizendo que é para nós amarmos os nossos inimigos. Mas também tem a passagem de Romanos 8,16, que diz que nós somos filhos de Deus pelo Espírito. E, amados, nessas duas palavras vem um choque, que foi o que aconteceu na minha cabeça quando eu comecei a estudar sobre ser filho de Deus. Houve algo que chamou muito a minha atenção, porque nessa passagem ele diz que aqueles que amam e oram pelos seus inimigos, esses sim são filhos de Deus. Mas na passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 16, a palavra de Deus diz que aqueles que receberem do Espírito, esses são filhos de Deus. Então, há uma contradição, parece às vezes a nossa mente quando a gente olha, mas na verdade há uma diferença aí que é muito importante, que é quando a gente volta para o original. Na passagem de Romanos, quando ele traz que você é filho ao nascer do Espírito, ele diz que nós somos tecno, uma palavra que se refere a filho, bebê, filho, criança. É como o novo nascimento. Quando a gente olha para o novo nascimento no Espírito, a gente enxerga isso. Você, quando nasce novamente, quando morre para você mesmo e nasce para o Espírito, nesse momento nós viramos os filhos tecnos, filhos bebê, que chamam ao Senhor de Abba, de papai. Mas, amados, nós não podemos parar por aí. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser filhos, mas filhos maduros, que é o que significa lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus ele começa a dar essas diretrizes para nós, que nós precisamos ser filhos maduros dele. Nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. E aí vem a grande dificuldade. Para se tornar um filho maduro, nós não adiantamos mais só simplesmente nascer do Espírito, mas nós precisamos andar com esse Espírito diariamente para um crescimento. A palavra de Deus ela nos orienta que nós não venhamos a crescer nele, conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Mas muitas vezes nesse caminho, nós continuamos a ser filhos bebês. Durante essa pandemia, nós vimos muito isso. Muitas pessoas que estavam na casa de Deus, estavam congregando, e no momento que fechou, se acomodaram, fizeram birra, alguns por não ter o culto,
outros porque a live é de tal jeito, a live é de outro, e acabam mostrando que na verdade eles não eram filhos maduros de Deus, mas sim técnicos. A palavra de Deus diz: porque não recebeste o Espírito dentro de você, que o faz dizer Abba, nascer de novo. Mas o nascer de novo não basta, amados. Nós precisamos ir para um lugar de obediência que nos faz filhos maduros, ruios. E o Senhor foi falando ao meu coração sobre essas coisas e trazendo a mim o que eu precisaria fazer para me tornar um filho maduro, o que nós precisamos fazer, além dessas diretrizes que Ele já dá. Quando nós vamos entendendo o que o Senhor tem para nós e olhando a palavra dEle, que Ele deixou através do Seu Filho Jesus o caminhar aqui, nós vemos que o Senhor espera de nós uma obediência. Quando nós somos filhos pequenos, filhos bebês do Senhor, nós temos uma mania e nós chamamos por Ele. Abba, Ele diz isso. E nós só pedimos. E muitas vezes nós estamos há anos na igreja, há anos congregando, há anos servindo, e nós continuamos somente pedindo. Nós vemos a igreja, às vezes, claro, por algum motivo, que nós precisamos de algo. Mas a dificuldade, o que torna difícil, é quando nós começamos assim e terminamos assim, continuamos andando como filhos bebês, como aqueles filhos que não têm maturidade. Por quê? Porque vem à igreja simplesmente para pedir, Senhor, faz isso por mim, Senhor, me dá um carro. E muitas vezes eu pensava e agia dessa maneira, pedindo, vinha à igreja e pedia: Senhor, faz isso por mim, faz isso, faz isso, faz isso. Até o momento que o Senhor me despertou para não só simplesmente pedir a Ele. A palavra de Deus diz que nós não deveríamos nos preocupar, não sermos como os gentios, que se preocupavam com o que iam vestir, com o que iam comer, com o que iriam de fazer, mas sim que nós viéssemos a ser como os pássaros, que mesmo sem eles fazerem nada, o Senhor os alimentava. E mais nós, o que o Senhor pode nos dar? Mas Ele fala que tem um princípio para isso. Buscai primeiramente o reino dos céus e a minha justiça. Ser um filho obediente é quando nós viemos não somente à casa do Senhor, mas aonde nós andamos e entendemos que nós precisamos ouvir o que o Pai quer. A palavra de Deus, ela diz que Jesus, Ele fez um caminho diferente até Samaria, onde Ele se encontra com aquela mulher no poço. E lá, Ele prega para aquela mulher e chegam seus discípulos lá naquele lugar. E eles perguntam: o Senhor não está com fome? O Senhor não... O que está fazendo? E Ele diz: não estou com fome, não estou com sede. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Um filho maduro entende que ele não precisa mais pedir simplesmente as coisas para o Pai, mas que ele deve sim ouvir o que o Pai precisa, o que o Pai quer. E será que nós temos sido esses filhos que perguntam: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Tem algo que eu tenho feito e praticado na minha vida? Eu tenho passado isso para os nossos jovens, para que eles venham ser motivados nisso. De toda manhã perguntar: Senhor, o que Tu queres que eu faça hoje? Porque muitas vezes a gente pede, e eu peço todos os dias proteção, para que o Senhor me proteja, para que Ele me guie, para que Ele possa me dar as coisas que eu almejo. Mas também eu peço: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que eu posso Te entregar hoje? O que eu posso fazer de diferente no meu trabalho? Sabe, muitas vezes a gente usa o nome de Jesus para invocar como se fosse algo que agora eu falei no nome de Jesus, então vai acontecer. Eu quero um carro no nome de Jesus. Eu quero isso no nome de Jesus. Entendendo errado o que o Senhor deixou para nós. Nós somos representantes de um reino. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de um reino. Aonde quer que nós vamos, nós representamos esse reino. Então, nós temos que começar a pensar diferente. Quando a gente chegar no nosso trabalho, pensar: eu estou aqui no nome de Jesus. Não simplesmente para conquistar as nossas coisas, mas para mostrar
quem nós estamos servindo. Eu estou aqui no nome de Jesus, então no nome de Jesus eu vou fazer o meu melhor aqui. E a presença dele vai estar aqui neste ambiente. E ouvir a vontade dele. Às vezes tem alguém precisando e o Senhor, Deus, está chorando por aquilo. A palavra de Deus diz também que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão esses filhos de Deus, os filhos maduros? E nessa tradução ele diz, os filhos ruios, os filhos maduros de Deus. A terra não clama por filhos que pedem simplesmente, mas a terra clama por aqueles filhos que ouvem e obedecem o seu Pai, que se manifestam aqui nessa terra, não no seu nome, não para a sua glória, mas na glória, no nome de Jesus. No nome de Jesus nós andamos, no nome de Jesus nós nos movemos, e assim nós transformamos os lugares. Porto Alegre carece de filhos maduros, carece de pessoas que se manifestam e perguntam: Pai, o que Tu quer para essa cidade? O que tem entristecido o Teu coração nessa cidade para que nós possamos fazer algo a respeito disso? O que tem entristecido? Quando Jesus ele vai até Samaria, tinha algo que precisava acontecer. Eles precisavam ouvir sobre o poder de Deus, sobre aquele que dá uma água que não faz com que tu nunca mais sinta sede. Mas por que aquilo aconteceu? Porque Jesus ouviu o que Deus tinha a respeito, o que o seu Pai tinha a respeito daquele lugar. Você precisa ouvir o que Deus tem a respeito da sua cidade, o que tem entristecido o coração de Deus, por o que Ele tem chorado. É por isso que nós temos que chorar. Sabe, amados, chegou o tempo de nós entregarmos a Deus, pararmos de pedir e entregarmos, fazermos a sua vontade completamente. O desejo de Deus para nós é que nós venhamos a fazer essa transição e venhamos a amadurecer. Nós precisamos nos tornar o filho maduro, sabe? Até quando as coisas que Deus já deixou para nós, coisas que nós tanto queremos, mas nós vemos que até no nosso meio, sem ser no meio espiritual, quando um filho recebe uma herança, tem uma herança para receber do seu pai, ele só tem direito àquela herança no momento que ele completa a maioridade. Ele só pode começar a usufruir daquilo no momento da sua maioridade, que para nós é com 18 anos. E quando Deus nos chama de bebê, de aqueles que chamam de Abba, Ele não quer que nós permanecemos assim. Ele quer que nós venhamos acessar todas as heranças que nós conquistamos que Ele conquistou através de Jesus. Existe um mundo gigantesco, heranças lindas que Jesus conquistou para você, mas você precisa se tornar um filho maduro, um filho que ouve, que obedece, que entrega a sua santidade ao Senhor. Muitas vezes nós andamos e não ouvimos ao que Deus tem para nós. E Ele busca, Ele quer que nós venhamos a ser santos. Isso Ele pede na sua palavra. E nós andamos por lugares ou ficamos com pessoas, talvez você namore com alguém que o faça pecar. Ouça o que Deus tem a respeito do seu relacionamento. Ouça o que Deus tem a respeito do lugar onde você trabalha. E se Ele mandar você sair de lá, saia confiando que Ele vai suprir. Buscai o meu reino e a minha justiça. Sede santos, porque eu sou santo. Se o Deus prometeu, Ele irá cumprir. Então, se você tiver que sair do seu emprego, saia, se for para a honra e glória do Senhor. Se você tiver que mudar o seu relacionamento, talvez terminar um relacionamento, porque isso te faz pecar, a palavra de Deus nos deixa muito claro. Se o seu braço, tua mão direita te faz pecar, arranque-o. Lance-a fora. É melhor você entrar sem um braço, sem uma perna no reino de Deus, do que perecer. Um filho maduro entende isso. Um filho maduro vive isso. Sabe, Deus Ele quer se manifestar, mas você precisa entender que você é filho. Que você é um filho de Deus.
Sabe, quando nós estamos no meio em que nós estamos inseridos, nós somos colocados rótulos em nós, que mostram ou dizem e querem dizer quem nós somos. Quando nós moramos no Rio Grande do Sul, nos chamam de gaúchos. Nós somos gaúchos e nós nos identificamos e dizemos, somos gaúchos, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas e se eu te perguntar realmente quem você é? Você vai dizer que é um advogado? Que é um médico? Que é isso? Que é aquilo? Mas todas essas coisas são passageiras. Tudo isso passa. Então, realmente você não é isso. Quando nós queremos saber qual é a funcionalidade de algo, saber o que nós somos, nós precisamos recorrer àquele que fez aquilo. Como eu vou saber manejar melhor um celular do que aquele que o fez? Nós precisamos ir até a fonte. A palavra de Deus diz que certa vez Jesus estava andando com seus discípulos e ele faz uma pergunta. Essa pergunta mexe comigo toda vez que eu falo, que eu leio essa passagem. Onde Jesus ele pergunta: quem o povo tem dito que eu sou? E os discípulos começam a falar, uns dizem que tu é o profeta, porque tu profetiza, então tu é o profeta. Tu cura, então tu é um curandeiro, tu é isso, tu é aquilo. Tu é diversas coisas. Jesus ele olha tudo aquilo e fica observando, espera eles falarem. E ele pergunta diretamente para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? E a palavra de Deus diz que Pedro ele salta na frente e depois nós, na continuação da leitura, nós vemos que foi uma revelação do Espírito Santo de Deus para ele. E ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento Jesus ele diz que realmente não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. E ele diz para Pedro: Pedro, e tu és aquele que vai conduzir o meu povo. Sobre essa verdade, eu construirei a minha igreja. No momento que Pedro reconhece quem Jesus é, Jesus revela quem Pedro é. No momento que nós entendemos que somos filhos de Deus e chegamos até Ele entendendo que Ele é o nosso Pai, Ele nos revela as coisas que Ele tem para nós. E nós, quando somos filhos maduros, obedecemos e seguimos fielmente cada desígnio do Senhor. Chegou o tempo, amado, de você se preparar e fazer essa transição de um filho que ainda é bebê, que recém nasceu da água, do Espírito, para um filho maduro, que não somente é guiado pelo Espírito, que é muito importante, mas que obedece totalmente esse Espírito, que ouve a voz do seu Pai e obedece, ouve a voz do seu Pai e segue os seus desígnios. Quando nós vemos a identidade, a palavra idem quer dizer igual. Igual ao que você tem sido? Igual ao seu pai? Você tem ouvido o que o seu pai fala? Vivido o que o seu pai quer? Chorado pelo que o seu pai chora? Abraçado as pessoas que o seu pai quer abraçar? Orado pelas pessoas que o seu pai quer que você ore? A palavra dele diz: aquele que é filho maduro ora até pelos seus inimigos. Nós precisamos fazer essa transição, amados. Chegou o tempo de nós abalarmos essa cidade, mas bebês não vão conseguir abalar. Adolescentes não vão conseguir abalar, mas aqueles que têm a maturidade do Senhor podem abalar céus e terras. A palavra de Deus diz: a terra clama. Aonde que estão os filhos do Senhor para responder a esse chamado? A palavra de Deus diz, mais uma vez, que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. E nós somos aqueles que podem responder a esse chamado que o próprio Senhor fez. Amém, amados? Que o Senhor venha cuidar de vocês. Vamos orar e entregar nas mãos do Senhor os nossos dias,
os nossos desígnios, o nosso caminho. Pai amado, eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor venha cobrir-nos, que o Senhor possa, Senhor, nos fazer enxergar, Pai, aquilo que o Senhor enxerga, que nós possamos tocar como o Senhor quer que nós venhamos a tocar, que nós possamos, Senhor Deus, orar como o Senhor quer que nós venhamos a orar, que nós possamos ser aqueles filhos obedientes, Pai, que ouvem a Tua voz e obedecem, que ouvem, Senhor Deus, o Teu choro e o consola, obedecendo e vivendo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a viver. Pai amados, que cada um que está na sua casa agora possa fazer essa transição, Senhor Deus, de um filho, Senhor Deus, imaturo para um filho maduro, Pai. Um filho que ouve a Tua palavra e vive os Teus desígnios, Pai, em cada situação. Um filho que chega no trabalho e modifica o ambiente, porque ele está lá no nome do Senhor Jesus. Um filho que chega na faculdade e muda o ambiente, porque ele está lá representando o Senhor Jesus, representando o seu Pai. Senhor Deus, que nós venhamos a viver isso, Pai, e possamos ser os Teus ruiós, Pai, filhos maduros, que vivem e, Senhor Deus, abalam essa terra. Porto Alegre anseia por isso, Pai. Eu sei disso. E, Senhor Deus, Pai, que cada um de nós venha ser a resposta da oração que nós mesmos fizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amados, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a sua noite. Que você possa compartilhar essa palavra com os seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar. Deus abençoe. Fala, galera. Você que tem acompanhado as nossas lives, tem curtido o nosso material, você pode estar contribuindo com o nosso ministério. Está aparecendo aí na sua tela o QR Code e os dados bancários. O QR Code serve para você fazer o Pix e estar nos ajudando a manter esse material disponível para vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês e muito obrigado a todo mundo que contribui com os seus dízimos e ofertas. Deus abençoe.